Eu sempre tive o sono leve. Qualquer barulho mínimo era o suficiente para me fazer acordar. Naquela noite, porém, algo parecia diferente. Eu me lembro de ter ido dormir por volta das 11. O dia tinha sido exaustivo e eu não via a hora de apagar. Mas o que aconteceu depois não parecia ser um sonho, embora eu desejasse que fosse. Acordei no meio da noite com uma sensação estranha, como se algo estivesse fora do lugar. Não era exatamente um barulho que me despertou, mas uma pressão sufocante que parecia pairar no quarto. Meus olhos estavam abertos, mas meu corpo não respondia. Eu tentei me mexer, mas era como se eu estivesse preso, enterrado sob um peso invisível. Meu peito doía e minha respiração estava pesada. Cada inspiração parecia um esforço impossível. Foi então que percebi que não estava sozinho. No canto do quarto, próximo à porta, havia algo ali. Não era um objeto, não, era uma sombra qualquer. Aquilo tinha forma, uma figura alta, de contornos disformes, que parecia feita de puro vazio. Era escuro, mais escuro que o próprio breu do quarto. Eu não conseguia distinguir um rosto, mas sabia que estava me olhando. A sensação de ser observado era esmagadora, como se aquele olhar atravessasse a minha pele, vasculhasse a minha alma. Eu queria gritar, mas minha voz não saía. Minha garganta parecia trancada, como se algo a apertasse por dentro. Enquanto eu lutava inutilmente para mover um músculo sequer, a figura começou a se mexer. Era um movimento lento, quase imperceptível, mas eu sabia que estava vindo em minha direção. Meu coração batia descontrolado e o som dos batimentos ecoava nos meus ouvidos como tambores. Ela parou ao lado da cama e por um breve momento tudo ficou ainda mais silencioso. Não havia som de vento, de carros na rua, nem mesmo o barulho do meu próprio respirar. Tudo parecia suspenso, como se o tempo tivesse parado. Foi então que senti. Uma mão fria, mais gelada do que eu poderia imaginar, tocou o meu braço. Era uma sensação de morte, de algo que não deveria estar ali. A pressão no meu peito aumentou, e agora parecia que algo estava sentado em cima de mim. Eu podia sentir o peso, e ao mesmo tempo a sensação era insuportavelmente irreal. A figura, que antes não tinha rosto, agora parecia formar olhos, 2 pontos brilhantes como brasas que me encaravam fixamente. Eles queimavam de uma maneira que fazia minha mente gritar, embora meu corpo permanecesse inerte. Enquanto eu olhava para aqueles olhos, algo começou a sussurrar. Não era uma voz humana, mas sim um som áspero, quase como um grunhido que vinha de todas as direções. Eu não conseguia entender as palavras, mas elas pareciam arranhar o fundo da minha mente, deixando uma sensação de pavor que só aumentava. Finalmente, quando achei que não suportaria mais, minha visão começou a escurecer. Não era como desmaiar, mas como se a figura estivesse roubando algo de mim. Eu sentia minha energia sendo drenada, minha consciência escorrendo por entre os dedos. No último instante, antes de apagar completamente, a figura se inclinou e eu pude sentir seu hálito frio perto do meu rosto. Acordei no dia seguinte com o corpo encharcado de suor e o coração disparado. O quarto estava como sempre, a luz da manhã entrando pela janela, os móveis no lugar, mas algo dentro de mim havia mudado. Até hoje, quando apago as luzes para dormir, sinto que não estou sozinho. E às vezes, só às vezes, vejo aquele mesmo canto do quarto escurecer mais do que deveria. Naquela noite, eu estava exausto. O dia tinha sido longo e tudo o que eu queria era dormir. Deitei-me na cama e, apesar da cabeça cheia de pensamentos, adormeci rápido, como se a exaustão tivesse me arrastado para um buraco profundo.
O quarto estava em completo silêncio, as luzes apagadas, e eu me sentia seguro até que acordei. O primeiro sinal de que algo estava errado foi a imobilidade. Abri os olhos devagar, mas meu corpo parecia preso. Tentei mexer os dedos, mover os braços, mas nada acontecia. Era como se meu corpo não pertencesse a mim. A princípio, achei que era um sonho, algo de que logo acordaria, mas o que veio depois deixou claro que não era. O quarto estava escuro, mas havia algo diferente no ar, como se o próprio ambiente estivesse me esmagando. O silêncio era denso, opressor. De repente senti. Era um peso no peito, como se alguém tivesse colocado uma pedra enorme sobre mim. Minha respiração ficou mais difícil. Cada tentativa de puxar o ar parecia um esforço inútil. Eu olhei para o teto e foi então que percebi. Havia algo ali, algo em cima de mim. Não era uma pessoa, não tinha forma definida, mas era real. Um vulto escuro, indistinto, que parecia se fundir com a escuridão ao meu redor. Parecia estar se alimentando da minha incapacidade de reagir, como se minha vulnerabilidade fosse o que o mantinha ali. A pressão aumentava, e agora eu sentia que meu peito estava sendo esmagado por mãos invisíveis. Não havia alívio, não. Havia pausa. Tentei gritar, mas o som parecia preso na garganta, sufocado antes de sequer existir. Eu estava completamente à mercê daquela coisa, e o desespero começou a tomar conta. Enquanto eu lutava inutilmente, ouvi algo. Era um som baixo, quase imperceptível, que parecia vir de dentro da minha cabeça. Uma respiração pesada, ritmada, que não era minha. Ela parecia me cercar, preencher o quarto inteiro. E então, junto com a respiração, vieram as vozes. Não eram palavras claras, mas sussurros, murmúrios que invadiam minha mente e se misturavam ao meu pânico. O peso no meu peito ficou insuportável, como se algo estivesse se enterrando dentro de mim. Minha visão começou a escurecer nas bordas, e o medo atingiu um novo nível. Eu não sabia se estava morrendo ou sendo tomado por aquilo. Foi então que senti uma dor aguda no peito, como se algo estivesse perfurando minha alma, me arrancando de mim mesmo. De repente, a figura em cima de mim começou a tomar forma. Não era mais um vulto indistinto, mas uma criatura grotesca, com olhos vazios e um rosto deformado que parecia se contorcer em um sorriso macabro. Seus braços, longos e finos, pressionavam meu peito com força. Eu podia sentir suas garras perfurando minha pele. Mesmo que não houvesse nada visível ali, eu lutei com todas as forças que me restavam, tentando mover ao menos um dedo, um músculo, qualquer coisa que pudesse me libertar. Quando achei que não havia mais saída, que aquilo seria o meu fim, tudo parou. O peso desapareceu, o vulto sumiu e eu pude finalmente respirar. Levantei-me da cama, ofegante, e olhei ao redor. O quarto estava vazio, mas eu sabia que aquilo não era apenas um sonho. Minha camisa estava encharcada de suor e o peito ainda doía, como se marcas invisíveis tivessem ficado ali. Desde então, dormir nunca mais foi a mesma coisa. Toda vez que fecho os olhos, sinto que algo está esperando. E às vezes, no silêncio da madrugada, ouço a mesma respiração pesada, vindo de algum lugar no escuro. Era uma noite como qualquer outra, e eu estava tentando dormir depois de um longo dia. A casa estava em silêncio absoluto, e o único som era o do ventilador, girando preguiçosamente no canto do quarto. Apaguei as luzes e me deitei, mas o sono não vinha. Fiquei ali olhando para o teto, tentando relaxar. Foi então que senti, era uma sensação estranha, como se o ar tivesse mudado. Não era uma brisa ou algo físico, mas uma presença.
Um arrepio percorreu minha espinha e meu coração começou a bater mais rápido, sem que eu soubesse o motivo. Virei a cabeça lentamente para o canto do quarto e, no início, não vi nada. Mas quando meus olhos se ajustaram à escuridão, percebi que não estava sozinho. Havia uma mulher de pé parada ao lado do guarda-roupa. Meu corpo congelou no instante em que a vi. Ela estava imóvel, encarando diretamente para onde eu estava. Seu rosto estava parcialmente coberto pelo cabelo desgrenhado, mas eu podia ver o suficiente para saber que algo estava errado. A pele dela era pálida, quase translúcida, e seus olhos eram completamente negros, sem pupilas ou qualquer traço de vida. Tentei convencer a mim mesmo que aquilo era minha imaginação. Fechei os olhos com força, respirei fundo e abri novamente, mas ela ainda estava lá. Só que agora, mais perto, o que antes era uma distância de alguns metros, agora parecia não mais do que alguns passos. Ela não fazia som algum, mas sua presença era sufocante, como se ela estivesse drenando o ar ao meu redor. Minha mente gritava para eu correr, mas meu corpo não obedecia. Estava paralisado, preso ao colchão, como se correntes invisíveis me segurassem. Eu apenas conseguia olhar, e cada vez que piscava, ela estava mais próxima. Quando percebi, estava ao lado da cama, olhando diretamente para mim. O rosto dela era uma mistura de desespero e raiva, como se estivesse presa em um sofrimento eterno. Ela se inclinou lentamente e o cheiro de podridão tomou conta do quarto. Suas mãos magras, com dedos desproporcionalmente longos, subiram em direção ao meu rosto. Eu queria gritar, mas nenhum som saía da minha boca. Quando seus dedos tocaram meu rosto, foi como se uma onda de gelo percorresse meu corpo. Era frio, mas queimava, e a dor parecia invadir não apenas a pele, mas algo mais profundo, como se estivesse atingindo minha alma. Seus lábios se moveram, mas nenhum som saiu. Apenas um sussurro baixo que eu não conseguia entender. Finalmente, quando pensei que não aguentaria mais, ela se endireitou e apontou para a porta do quarto. Por um momento, achei que ela fosse embora, mas então percebi o que ela queria. Meus olhos seguiram o movimento dela até a porta, e foi aí que vi. Uma outra figura, maior, mais distorcida, estava ali. Não era humano. Seus olhos brilhavam em um vermelho intenso, e sua forma parecia ondular, como se estivesse envolta em sombras vivas. Aquilo começou a se mover em minha direção, e a mulher ao meu lado simplesmente desapareceu. O ar ao meu redor parecia vibrar com uma energia pesada, e cada segundo parecia uma eternidade. A criatura parou ao lado da cama, e eu senti seu peso afundando o colchão. Ela se inclinou, e eu pude ver de perto o rosto deformado, coberto de marcas como queimaduras. Sua boca se abriu lentamente, revelando dentes afiados, e um som gutural escapou, algo que não parecia ser deste mundo. Quando achei que seria o meu fim, tudo desapareceu. O quarto voltou ao silêncio, e eu consegui me mover novamente. Olhei ao redor, ofegante, mas não havia mais nada ali. Mesmo assim, o cheiro de podridão ainda pairava no ar, e meu corpo estava encharcado de suor frio. Desde então, todas as noites, eu durmo com as luzes acesas, mas não importa o que eu faça, sempre sinto que estou sendo observado. E às vezes, ao fechar os olhos, vejo aquele rosto me encarando na escuridão. Naquela noite, eu estava sozinho em casa. Meus pais tinham saído para passar o fim de semana na casa de uns amigos, e meu irmão mais novo estava dormindo na casa de um colega. Eu achava que seria tranquilo, até mesmo agradável, ter um pouco de paz e sossego. Eu planejava assistir a alguns filmes e dormir cedo, mas o que aconteceu me fez questionar se algum dia eu ficaria sozinho novamente. Tudo começou com um ruído baixo, um som que eu mal consegui identificar.
Eu estava no sofá da sala, assistindo a um filme quando ouvi algo vindo da cozinha. Parecia o som de uma cadeira sendo arrastada, mas tão sutil que por um momento achei que fosse minha imaginação. Pausei o filme e fiquei ouvindo. O silêncio tomou conta da casa novamente. Então dei de ombros e voltei minha atenção para a TV. Minutos depois, ouvi de novo. Dessa vez, parecia mais claro, como se alguém estivesse arrastando algo no chão com certa força. Levantei-me do sofá, tentando convencer a mim mesmo de que era apenas o vento ou talvez o barulho da rua. Caminhei até a cozinha. Liguei a luz, mas não havia nada fora do lugar. Tudo estava exatamente como eu tinha deixado. Olhei para as cadeiras ao redor da mesa, mas nenhuma parecia ter sido movida. Respirei fundo e voltei para a sala. Sentei-me novamente, mas agora não conseguia mais relaxar. Cada pequeno som parecia amplificado, cada estalo na madeira da casa parecia algo mais. Tentei ignorar, mas logo ouvi de novo. Dessa vez, não foi um ruído vago, foi um som claro de algo caindo no chão. Um prato, talvez. O barulho ecoou pela casa, vindo novamente da cozinha. Meu coração disparou. Levantei-me devagar e caminhei até lá, sentindo o chão gelado sob meus pés. Antes mesmo de acender a luz, vi algo que me fez parar no meio do caminho. Havia uma cadeira que estava de costas para a mesa, completamente fora do lugar. Eu tinha certeza absoluta de que estava tudo arrumado quando saí de lá. Minha respiração ficou pesada e o instinto de correr para fora da casa começou a crescer, mas tentei me convencer de que estava exagerando. Coloquei a cadeira no lugar, acendi todas as luzes da cozinha e olhei ao redor. Nenhum prato quebrado, nenhum sinal de que algo tivesse caído. Eu estava prestes a sair quando ouvi uma voz. Não era um som qualquer, era um sussurro baixo e rouco que parecia vir de trás de mim. Gelei na hora. Meu corpo inteiro ficou paralisado e uma onda de calafrios tomou conta de mim. O sussurro não parava. Não era possível entender o que dizia, mas era claro, insistente, como se alguém estivesse falando bem próximo ao meu ouvido. Virei-me rápido, mas não havia ninguém lá. Saí, correndo para a sala, mas os sussurros continuavam. Agora, eles vinham de todos os lados, como se a casa inteira estivesse tomada por vozes invisíveis. Tapei os ouvidos, mas ainda conseguia ouvir. Era como se as vozes estivessem dentro da minha cabeça. Sussurros, risadas baixas e até gritos, abafados, começaram a se misturar. Desesperado, corri para o meu quarto e tranquei a porta. Sentei-me na cama tentando me acalmar, mas o som parecia mais forte. Era como se algo estivesse do lado de fora da porta, murmurando meu nome, chamando por mim. As vozes eram muitas, mas havia uma que se destacava. Uma voz feminina, doce e ao mesmo tempo perturbadora, que repetia meu nome em um tom quase cantarolado. A porta do quarto começou a vibrar levemente, como se alguém estivesse tentando abri-la. A maçaneta girou, mas estava trancada. O som das vozes se transformou em gritos, como se uma multidão estivesse se aproximando. Eu não sabia o que fazer. Meus olhos estavam fixos na porta, e então, de repente, ela parou. O silêncio voltou, de forma abrupta, mas o ar ainda parecia pesado. Olhei ao redor do quarto, tentando encontrar qualquer coisa que explicasse o que estava acontecendo, mas não havia nada. Foi quando ouvi um último sussurro, dessa vez vindo diretamente atrás de mim. Não adianta correr. A voz feminina disse, clara e próxima, como se estivesse a centímetros do meu ouvido. Meu corpo inteiro congelou, e antes que eu pudesse me virar, senti um toque frio no meu ombro. Não sei como consegui me mover, mas corri para fora de casa sem olhar para trás. Passei o resto da noite no carro, com as luzes acesas, tentando convencer a mim mesmo de que tudo tinha sido fruto da minha imaginação.
Mas mesmo agora, quando estou sozinho e o silêncio toma conta, ainda ouço sussurros distantes, me chamando como se nunca tivessem ido embora. Naquela noite, eu estava exausto. O dia tinha sido longo, cheio de reuniões do trabalho e um trânsito infernal na volta para casa. Tudo o que eu queria era tomar um banho rápido e me jogar na cama. A casa estava silenciosa, do jeito que eu gostava, e parecia o ambiente perfeito para relaxar. Mal sabia eu que o que estava por vir mudaria completamente minha percepção de estar sozinho. O banho foi rápido. Água morna ajudou a aliviar a tensão dos músculos e em poucos minutos eu já estava deitado no meu quarto com as luzes apagadas. Só deixei a luz do corredor acesa, algo que eu costumava fazer mais por hábito do que por medo. Me virei, de lado, ajustei o travesseiro e fechei os olhos, mas o sono não vinha. Foi então que senti algo estranho. Primeiro, um leve arrepio na nuca, como se o ar tivesse ficado subitamente mais frio. Achei que fosse apenas minha mente pregando peças. Então me virei para o outro lado da cama, tentando encontrar uma posição mais confortável. Mas assim que me ajeitei, aconteceu de novo. Dessa vez não foi só um arrepio, foi um toque. Era sutil, quase imperceptível, mas senti claramente algo deslizar pelo meu braço. O contato era frio, como um pedaço de gelo, mas tinha um peso, como se fosse uma mão. Abri os olhos na mesma hora, mas o quarto estava vazio. O único som era o tic-tac baixo do relógio na parede. Passei a mão pelo braço onde senti o toque, tentando afastar a sensação estranha. Me convenci de que era coisa da minha cabeça e fechei os olhos novamente, mas não demorou muito até que eu sentisse de novo. Dessa vez, foi nas minhas costas. Um toque mais firme, como se alguém tivesse colocado a palma da mão ali, pressionando levemente. Pulei da cama com o coração disparado e olhei ao redor. Não havia nada. A porta do quarto estava fechada e as janelas também. Eu estava completamente sozinho, ou pelo menos deveria estar. Respirei fundo, tentando me acalmar. Decidi acender a luz do quarto para dissipar aquele medo irracional. Mas enquanto me aproximava do interruptor, senti outra coisa. Algo segurou meu tornozelo. Era como se dedos gelados tivessem se enrolado ao redor da minha perna, impedindo que eu desse mais um passo. Olhei para baixo, mas não havia nada lá. Nada visível, pelo menos. Puxei a perna com força e a sensação desapareceu. Mas o pânico estava crescendo dentro de mim. Liguei a luz do quarto e olhei em todas as direções, esperando encontrar alguma explicação lógica. Mas tudo estava normal. A cama, o guarda-roupa, os móveis, nada parecia fora do lugar. No entanto, a sensação de ser observado era esmagadora, como se algo estivesse me encarando de um canto escuro. Voltei para a cama. Mas dessa vez, sentei-me com as costas contra a parede, segurando o celular na mão, como se isso pudesse me proteger de alguma forma. Fiquei assim por alguns minutos, até que comecei a sentir o quarto esfriar. O ar parecia denso e cada respiração era mais pesada que a anterior. Foi então que senti o toque novamente. Primeiro, no meu ombro. Leve, quase carinhoso, mas perturbador. Depois, no meu rosto. Uma pressão gélida passou pela minha bochecha, como se dedos invisíveis estivessem explorando cada traço do meu rosto. Minha mente gritava para eu correr, mas meu corpo estava paralisado. De repente, o toque ficou mais intenso. Algo agarrou meu pulso com força, me puxando para a beirada da cama. Eu não via nada, mas sentia claramente que havia algo ali, algo que não era humano. Comecei a chorar, desesperado, tentando me soltar, mas quanto mais eu lutava, mais forte o aperto ficava. As luzes do quarto começaram a piscar e um som baixo, quase como um sussurro, encheu o ar.
Era impossível entender o que dizia, mas era perturbador, como se várias vozes estivessem falando ao mesmo tempo. O toque subiu pelo meu braço até chegar ao meu pescoço. A pressão ali era insuportável e por um momento achei que ia desmaiar. E então, do nada, tudo parou. As luzes voltaram ao normal. O quarto ficou silencioso e o aperto desapareceu. Meu corpo estava tremendo e minha pele ainda formigava onde senti os toques. Fiquei ali, imóvel, por horas, incapaz de dormir ou sequer fechar os olhos. Desde aquela noite eu nunca mais consegui estar sozinho no meu quarto, porque toda vez que apago as luzes, sinto algo. Um leve toque no ombro, no braço ou no rosto. Algo que nunca foi embora e que parece estar esperando o momento certo para me levar de vez. Se você gostou do vídeo e quer mais relatos assustadores, deixe o like e compartilha com os seus amigos. Fique à vontade para compartilhar relatos que você conhece aqui nos comentários. Um abraço do Sr. Calafrio e não leia livros antigos demais.